Livaldo Barbosa, seja bem-vindo. Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. Livaldo, hoje, vamos falar daqui a pouquinho detalhes a respeito desse assunto. O doutor Pessoa foi à Câmara de Vereadores para dialogar sobre a tramitação da reforma administrativa, Livaldo. Exatamente, Joelson. Ele tratou de dois assuntos. Ele foi numa missão administrativa e numa missão política. Ele se deu muito bem em uma e muito mal em outra. Aí foi, Livaldo? Foi. Então vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, detalhar aqui com o Livaldo Barbosa e Lídia Brito. E doutor Pessoa teve agindo essa semana também com o líder da bancada piauiense, Livaldo, em Brasília. Correto. Eu acompanhei de perto a reunião que foi no Palácio da Cidade, logo na segunda-feira, em que o prefeito da capital tratou com o deputado Átila Lira, que coordena a bancada do Estado do Piauí no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que terá reunião agora em março, para tratar exatamente das prioridades para o Estado do Piauí, envolvendo o governo do Estado, prefeituras, e a Prefeitura da capital assume sempre um papel de relevância nessa discussão sobre demandas de investimento através da atuação dos parlamentares na elaboração do Orçamento Geral da União. Livaldo, então vamos conversar com o coordenador da bancada, Átila Lira, já está aqui conosco, deputado federal. Seja bem-vindo, deputado, boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Eu gostei da sua apresentação da campanha contra o Covid. A vacinação no Brasil. A vacinação é importante. Quer dizer aos ouvintes, aos que estão nos assistindo, que eu estava de máscara. É porque eu tirei agora para a entrevista. Tá certo, deputado. Tudo bem, deputado, é verdade. Tomando todos os cuidados. Todos nós aqui. Todos nós, exatamente. Deputado, o senhor teve esse encontro com o doutor Pessoa, com o prefeito da cidade de Teresina. Como é que foi o diálogo? Como é que tem sido a relação com o poder público municipal? E até que tipo de conselho o senhor dá para o doutor Pessoa, já que é um deputado federal experiente? Não, a reunião nossa é por conta do orçamento da União. Sim. Vai ser definido agora no mês de março. E aí a bancada, habitualmente, todos os anos, ela sempre se reúne com o prefeito da capital, com o governador e com os prefeitos, visando estabelecer regras para poder atender às demandas da Prefeitura de Teresina. Então eu fui nós já tivemos um encontro com o prefeito da bancada e eu fui agora justamente ajustar o encontro que nós deveremos efetivamente nos reunir com o prefeito, os deputados e senadores e ele apresentar as demandas que são de interesse da prefeitura. No orçamento do ano passado, deputado, a bancada do Piauí conseguiu empenhar algo em torno de 350 milhões de reais. Com essa crise da pandemia, esse ajuste fiscal, essas limitações orçamentárias que a União já enfrenta, o senhor acredita pelo menos repetir essa marca? Qual a expectativa da bancada em relação ao orçamento da União? O orçamento do ano passado ele foi acima de 350 milhões, porque ele foi de emendas individuais e de bancada nesse valor. Mas os senadores, de maneira geral, Ciro, Marcelo foi o relator do orçamento e Elmano, eles juntos, eu acho que conseguiram também mais em torno de 300 milhões para ajudar investimentos da prefeitura e, sobretudo, do governo do estado. E a pandemia também fez com que entrasse mais recursos extras, então, né? Respondendo o questionamento, esse ano da pandemia vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. O orçamento mesmo já está comprometido. E nós vamos também comprometê-lo agora com auxílio emergencial. Portanto, a esperança de nós termos mais recursos, nós temos que ser realistas. Não haverá? Não haverá. Trabalhar com menos. E então, como garantir para compensar isso? Tem que ser eficaz nas proposições, tem que ser firme. Como é que um deputado estadual de uma bancada do tamanho da bancada piauiense, federal, tem condições de fazer esse pleito e ele ser bem sucedido? Isso vai depender das prioridades que você estabelecer com o ente público que você vai ajudar. Por exemplo, eu falei para o prefeito de Teresina que, de maneira geral, a bancada tem se posicionado no sentido de ajudar a área de saúde. Por que essa opção prioritária? Porque em função da pandemia? É onde existe a maior demanda de recursos, é para a área de saúde. O prefeito, por exemplo, tem duas demandas, 2 hospitais, um para a mulher, outro para o idoso. Você acha possível alocar recursos para essas 2 unidades hospitalares? Nesse primeiro momento, não, porque
investimento novo só depois da lei de diretrizes orçamentárias, que vai ser no segundo semestre. Isso já ocorreu antes. Então, o que nós vamos trabalhar é justamente em fortalecer as demandas relativas, sobretudo, ao Covid. E algumas obras de infraestrutura que estão em andamento e que precisam continuar, não paralisar essas obras. Isso quer dizer que qualquer obra que estiver ligada, ou qualquer recurso que estiver ligado à pandemia, ao combate da pandemia, tem mais facilidade de ser aprovado? Total. Aliás, hoje, todo o regramento está nesse sentido, de aplicar metade dos recursos impositivamente para a área da saúde. Então, deixa eu aproveitar o conhecimento técnico que o senhor tem. O senhor falou que é recurso novo só depois do segundo semestre. Por exemplo, o prefeito de Teresina tem a ideia de criar uma empresa de transportes urbanos aqui na capital, uma empresa para fazer o serviço do transporte dos passageiros. Ele pode conseguir isso com a ajuda do governo federal a partir do segundo semestre? Eu acho essa é uma questão difícil de ser resolvida com a ajuda do governo federal. Hoje o governo federal, primeiro, não trabalha mais com relação a projetos municipais, sobretudo que são estatizantes. Esse é um governo que está querendo privatizar toda e qualquer empresa pública federal. Uma lógica liberal. A lógica hoje é a lógica da privatização. Mesmo então, para um aliado, como seria? Mesmo para um aliado, mas o governo encontra dificuldades hoje em aprovar qualquer projeto que seja estatizante. Agora o Joelson falou em aliado, essa expressão. Se fosse uma empresa ligada à área de saúde, tipo Hemobras, essas empresas assim que produzem para a área da saúde, o Estado moderno vê com bons olhos. Mas empresa de serviços que a área privada executa com melhor condição, não encontra muito amparo hoje na política nacional de investimentos públicos. O Gelson falou aí em aliados, deputado. Eu estava lá na reunião dos senhores e vi lá na hora que o senhor disse assim, recomendou de outra pessoa. Doutor Pessoa, prefeito, busca uma aproximação com o Ciro, que é o senador do seu partido. Não, ele tem. Aliás, ele é uma pessoa experiente. Ele tem um tempo de vida pública maior do que todos aí que estão. É igual a minha e tudo. Ele é experiente e sabe que ele tem que contar com o Ciro, com toda a bancada, com o Elmano, com o Marcelo Castro, porque as relações na área federal são feitas pelos parlamentares. Então, ele vai contar com esse pessoal. Primeiro, de maneira geral, os parlamentares trabalham por Teresina sem precisar, às vezes, um maior trabalho do prefeito. Mas o Firmino trabalhava diretamente com a bancada e tinha uma aproximação estreita com o Ciro. E ele vai buscar também, se ele tem mais com o Marcelo, vai encontrar. E o Ciro jamais deixará de dar o apoio. Ele já sinalizou para o senhor que essa canal já abre? O Ciro é aberto com o doutor Pessoa? E eu falei para ele o seguinte, essa é a primeira vez que o orçamento terá 3 relatores setoriais do Piauí. Quais são? 3 setoriais. Júlio César, Margarete e Ciro Nogueira. Então ele tem que ir para cima desses 3 relatores, dos senadores. É claro que os deputados vão ajudar, porque eles têm condições de ajudar muito mais. Quem é relator de bancada, relator setorial, ele goza de privilégios de fazer emendas próprias para atender interesses que ele resolver apostar. Portanto, Thiago tem que passar por esses relatores. Então. Esses relatores serão fundamentais. O Ciro, a Margarete e o Júlio César. E nós acompanhamos. Muito bem. Bom, como é que o senhor avalia ou tem avaliado o cenário político olhando para as regras eleitorais para a disputa de cargos proporcionais como deputado federal e estadual? Muitos partidos estão preocupados com o fim das coligações partidárias. O senhor já desenhou como é que vai ser esse ano de 2022 no tocante a essa estratégia? Isso tudo eu acho que tende a mudar, porque já tem grupos de trabalho na Câmara
a pedido dos partidos, para mudar o regramento das eleições de 2022. Por que isso acho que é importante? Porque eles acham que, por exemplo, com a retirada das coligações, os partidos menores perderam a força e vão terminar desaparecendo. E isso não é democrático. Então, os partidos de esquerda, por exemplo, os pequenos, eles estão lutando para que o Congresso crie uma regra que permita que eles façam uma federação Mas de não tem partidos. partidos demais? O senhor não acredita? Tem partidos demais, mas isso A é da cláusula de democracia. desempenho segue, Hein? então. Hein? Mas a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, essa não muda, né? Vai conseguir. No mundo inteiro, a quantidade de partidos, ela ocorre naturalmente pelo processo democrático. Todo mundo imagina que os Estados Unidos tem só 2 partidos, o democrata E o e o republicano. republicano. Não, tem dezenas de partidos, mas que o povo não elege. Só elege num estado, só elege em determinadas localidades. Então, aqui eu creio que eles vão mudar a regra, porque senão nós vamos ter somente 3 partidos no Brasil. E qual vai ser a regra, o senhor acredita? Eles vão permitir a federação de partidos. Ou seja, o partido que se coligar com outro grupo de partidos, ele continua coligado até o final do mandato do parlamentar. Você entendeu? Sim, aí depois se desfaz. Só se desfaz 4 no final da anos legislatura. depois, no final da É legislatura. uma coligação mais fechada, Fechada, né? Mais consolidada. que dá né? um corpo partidário muito grande. E tem direito também com fidelidade partidária, no caso, fidelidade à federação partidária? É, fidelidade, ali passa a ser um partido federativo. Olha, é uma proposta. É uma interessante. possibilidade. E a ideia também do distritão, que seria uma eleição com... Tudo isso está aberto na discussão que deverá ocorrer. Agora, e aqui, em relação ao Progressistas, o partido ao qual o senhor é hoje filiado, já está fechado, só está aberta a discussão lá das regras. Mas aqui no Progressistas, está fechada a tendência de candidatura própria ao governo do Estado e a candidatura do senador Ciro Nogueira? Tá, fechado, tá praticamente. É claro que nós temos ainda um caminho a percorrer, que são 2 anos, e aí essas mudanças eleitorais, partidárias, mas o Ciro é o nosso candidato permanente. É só o que o pessoal quer. A base está fechada no interior, por exemplo? É o interior. Esses partidos são fortes por conta da base eleitoral no interior. O senhor está otimista em relação ao cenário também aqui na cidade de Teresina? O doutor Pessoa está iniciando a gestão, o senhor teve um diálogo com ele. O senhor acredita que esses desafios que surgem, reforma administrativa, um problema político ali pontual na Câmara de Vereadores, necessidade de reformas ou de melhoria do sistema do transporte coletivo, o senhor acredita que esses problemas serão bem resolvidos? Tem que ser resolvido. O problema de transporte é um problema de todo prefeito e permanentemente. Então, essa é um desafio que ele está enfrentando, mas que ele tem que resolver. E ele pode resolver porque ele tem equipe e vai recorrendo dos melhores profissionais, não só do lado dele, mas outras pessoas que conhecem o assunto e podem ajudá-lo a superar esse desentendimento com os motoristas, cobradores, as empresas de transporte, o próprio trânsito, né, de Teresina. Ele tem condições, ele está começando agora. Tá certo. Quero agradecer ao senhor, deputado. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. E vamos vencer a Covid. Vamos lutar. Estou me sempre. preparando para se vacinar agora. Falta vacina, né? Agora no mês de março. A Câmara o Congresso tem sido importante nessa busca de um Resolução programa da mais forte de Não, imunização. eu mesmo sou uma pessoa Tá faltando entusiasmada. vacina, senhor. Não, mas março será o mês que nós vamos ter mais vacinas, porque nós já teremos a produção do Butantan de mais de 8 milhões de vacinas e outras vacinas que o governo está importando. Então, o senhor está otimista em relação a março? Isso. Esse mês não é o aniversário do Jesus? Segunda-feira. Vai ser?
Jesus Pai, segunda. Vai ser segunda. Vai ser segunda. Ah, Terça, terça. Terça, dia 23. Então, vou deixar dia para 23. parabenizá-lo na terça. Deixa. Muito obrigado, deputado federal Átila Lira, do Progressistas. Obrigado, Elivaldo. Continua conosco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações da política, que o assunto agora é justamente a vacinação contra a Covid-19.